Forró, que está levando moradores e turistas para uma verdadeira viagem pela história do Boa Vista Junina. Na edição de hoje, nossa entrevista com Nelita Frank, candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Roraima na eleição suplementar. Estas e outras informações a partir de agora no Tropical Notícias, segunda edição, que já começou. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Muito bem, 12 horas mais 3 minutinhos. Queremos reforçar com você, mais uma vez, os nossos patrocinadores, né? Sicredi, EasyTech Fácil e Mix Supermercado. E, claro, também reforçar mais uma vez nosso contato para você participar também. 99142-9410. Muito bem, agora são 12 horas mais 3 minutos. Já vamos para a nossa entrevista, como combinado e amplamente divulgado na semana passada. Vamos já conversar com a nossa convidada de hoje, ela que é formada pela Universidade Federal do Estado do Pará, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, possui especialização em Gestão para o Etnodesenvolvimento pela Universidade Federal de Roraima, especialização em Política de Trabalho e Renda pela Universidade Estadual de Campinas. Nelita Frank, boa tarde, bem-vinda ao Tropical Notícias, segunda edição. Boa tarde a todas e a todos vocês, boa tarde aos ouvintes e às ouvintes, estamos aqui para conversar. Bom, a campanha começa e, aliás, a campanha já está correndo, né? Nós estamos aí com um tempo avançado de campanha eleitoral para esta eleição suplementar. Uma eleição um tanto confusa, um tanto intempestiva, depois de uma demora imensa do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu começo te perguntando, por que decidir concorrer essa vaga para o governo na eleição suplementar? Por que concorrer? O Partido dos Trabalhadores e a coligação que a gente fez aqui com o PSOL, do qual o artista plástico Bartô Macuxi é o meu vice, é a oportunidade que a gente tem de apresentar propostas para a sociedade nesse momento que tem uma eleição, que está vago um cargo do governador que foi cassado, né? A chapa foi cassada. Então é um processo legítimo e como um partido dos trabalhadores que fala para a população, que fala para o povo, que constrói políticas públicas nesse país e que tem o governo Lula como presidente da República. Então, nós resolvemos concorrer e colocar as nossas propostas para a sociedade. Nelita, boa tarde, né? Candidata Nelita, boa tarde. Sou Lidiane, jornalista aqui da Rede Tropical de Comunicação. A gente tem acompanhado algumas entrevistas suas, né? Esse momento, como você agora está à frente dessa, como candidata para a eleição suplementar. E a gente queria saber de você, quais são as suas pautas prioritárias? A gente já ouviu falar sobre saúde, né? Educação, infraestrutura, mas eu queria saber de você. O que você tem para apresentar para o nosso público nesse momento, caso ganhe a eleição? Bom, nós temos várias pautas, porque Roraima é carente de muita coisa na implementação de políticas públicas que atenda os anseios da sociedade, que atenda a insatisfação da população de Roraima. Então, uma prioritária é a pauta das mulheres, é a pauta da segurança pública e, sobretudo, a questão da educação, né? Por que educação é uma pauta prioritária? Hoje nós temos escolas militarizadas e temos uma escola militar. Então, o policial tem que fazer o seu trabalho da sua instância, né? Da sua corporação e garantir segurança à população de Roraima e estar na rua e exercer as suas competências. A educação nas escolas é papel dos professores e professoras concursados que têm uma carreira de magistério e que devem exercer essa educação, que deve exercer as coordenações das escolas, as coordenações pedagógicas das escolas, favorecer uma escola democrática, cidadã, segura, crítica, aonde e ter uma carreira específica valorizada, né? Militar não tem carreira de educação, para a educação básica, para a educação do ensino médio. Então, por isso é preciso valorizar a escola, valorizar os profissionais e fazer alunos que sejam formados para atuar na sociedade, que sejam cidadãs, que sejam cidadãos. Então, por isso, a pauta da educação é uma pauta importantíssima para a gente atuar. Então, tem que acabar com as escolas militarizadas. E claro que a gente pode fazer parceria com a segurança pública naqueles casos que for necessário para atuar em uma escola, para coibir desmandos ou indisciplina que não consiga se resolver na escola. Mas a escola também pode ter equipe psicossocial, com psicóloga, com assistente social, para poder atender alunos que apresentem algum tipo de problema. Então, por isso,
é uma defesa importante da escola. Das mulheres, por que das mulheres? Roraima é um estado que apresenta todos os anos índices alarmantes de violência contra a mulher. Para você ter uma ideia, é uma média de 6 a 7 mil casos, só os registrados. Não estamos falando de subnotificação, né? E o ano passado ficamos em primeiro lugar em violência sexual contra crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é preciso ter uma atuação forte, uma atuação prioritária, uma atuação consistente e campanhas públicas continuadas de enfrentamento à violência contra a mulher. É preciso instituir imediatamente criar a Secretaria Estadual de Política para as mulheres. É preciso criar cidades seguras para as mulheres viverem, né, e poder refazer a sua vida. É necessário ter autonomia, programa de autonomia econômica para as mulheres que estão em situação de violência, para poder que consiga minimamente dar continuidade à sua vida e romper o ciclo da violência com autonomia econômica, para poder ter liberdade e se recuperar desse ciclo de violência. Então é preciso ter investimentos, né? Você ter uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, mas ter investimentos de recursos, assim como tem em outras secretarias de governo, como tem na Secretaria de Planejamento, de Finanças, de Educação, de Saúde. Merece, né? As mulheres precisam ter isso. O governo Lula acabou de criar o Pacto Federal Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, em conjunto com o Supremo, com o Congresso Nacional, porque combater a violência hoje não é papel só das mulheres. Os homens também precisam, os homens têm o dever de falar sobre violência contra a mulher, têm o dever de discutir nas suas rodas de futebol, suas rodas da cerveja, né? Suas rodas do final de semana, dos seus espaços de lazer, como o homem atuar junto a outros homens para não praticar a violência e, sobretudo, combater a violência. Que práticas boas os homens podem ter para incentivar os outros a não cometer violência? Porque não é possível você ter rodas de homem conversando, papeando, bebendo cerveja, participando do pagode, do futebol, né? Dos seus momentos de lazer, de final de semana, e ter várias piadas e desrespeito às mulheres e os homens ficarem rindo. Homem que ri da prática da violência, da discriminação e preconceito contra as mulheres, ele é conivente com a violência. E os homens têm um papel importante combater a violência. E não somos nós mulheres, né? Não somos nós mulheres, mães, adolescentes, mulheres que trabalham, que têm uma jornada de trabalho árdua no seu trabalho formal, ou na sua casa, na sua roça, na sua comunidade, que vai educar os homens. Não é responsabilidade das mulheres, não. Os homens têm mecanismo de se educarem para serem homens honestos, homens sérios e homens que não compactuam com a violência. E isso é importante que os homens falem isso de homem para homem. Porque as mulheres já fazem isso no cotidiano e com uma carga de trabalho político, uma carga de trabalho formal, uma carga de cuidado, porque os cuidados estão sempre na questão das mulheres. E no nosso governo a gente quer enfrentar isso de frente. Por isso que a gente está com a campanha Nelita Frank para governadora, com o número 13, e o povo que está cansado de reclamar, que está cansado de não ter as suas demandas atendidas, de falar dos governos que não fazem as políticas, esse povo agora tem alternativa, né? Tem alternativa. Tem os políticos tradicionais que estão aí, que se candidatam a cada eleição. Eu nunca tive cargo político, nunca disputei cargo político, é a primeira vez, e por isso que eu estou me colocando como candidata com o número 13 para fazer a mudança nesse estado. Candidata, a senhora tocou num aspecto que para o cidadão roraimense é muito caro, assim como segurança pública e saúde, que é a educação. Eu queria entender um pouco mais sobre a citação que a senhora fez das escolas militarizadas. O que seria, o que a senhora vê como a causa
necessária para que as escolas militarizadas deixem de existir no Estado? Bom, o lugar da escola, primeiro que não é um lugar de conduta militar, né? É um lugar de prática educacional, é um lugar de prática de aprendizado, é um lugar de ensinar a cidadania, ensinar a democracia, formar alunos críticos. Então, já se provou que não dá certo escola militarizada. São Paulo, por exemplo, várias escolas foram desmilitarizadas, né? E você, em vez de investir na valorização desse militar que está na escola, investe nele no seu quartel, para que ele vá para a rua e preste um serviço que é super importante, né? E problemas, a escola tem que estar próxima da comunidade. O aluno e a aluna tem que se sentir segura nas escolas. E se ele tem uma prática de proximidade com a comunidade, de trabalhos, de projetos articulados entre a escola e a sua comunidade e a sua família, ele vai permanecer na escola, né? Ele vai permanecer na escola e vai ter práticas e aprendizados que façam com que ele permaneça nessa escola. É óbvio que se a escola, se um ou outro aluno que tenha dificuldade de se adaptar às normas escolares, à disciplina escolar, a escola precisa providenciar e ter mecanismos de como resolver esse problema, até junto ao Conselho Tutelar, até junto um órgão de segurança, né? Num caso extremo, mas não partir do princípio, porque alunos ficam coibidos na escola de ficar sob tutela militar, né? Professores ficam coibidos. Então, o militar na escola, o que vai para ele de ajuda de custo, de gratificação, seja qual for a remuneração que ele tenha extra para estar na escola, isso tem que ser voltado para os professores e professoras, para a coordenação pedagógica, para investir no plano de carreira de professores e professoras. Mas, candidata, alguns pais e até educadores também ponderam que a segurança na escola melhorou nesse sentido. Inclusive, a gente citou aqui a questão da disciplina, o cuidado, o bom trato com os professores, o respeito, a disciplina dentro de sala de aula, mesmo não tendo um militar lá dentro, né, sendo um professor não militar dando aula, a disciplina nas escolas militarizadas é muito mais obedecida, mais seguida do que nas escolas não militarizadas. Pelo menos é o que alguns dados apontam. E aí, essa é a questão, essa parte que eu queria entender. Esse aspecto, será que isso não sairia de certa ótica negativo para a escola, do ponto de vista da disciplina especificamente? A vida inteira nós estudamos, nossos pais, né, os nossos filhos, estudamos em escolas que não eram militarizadas. E a escola militarizada, ela tem um projeto. É um projeto político de coerção. E nós não podemos ter a escola como um espaço de doutrinação. Porque nos acusam de fazer doutrinação para a escola, de fazer doutrinação para a sociedade. Não. O militar não pode ter interferência no projeto pedagógico da escola. Ele não pode fazer a gestão da escola e interferir, porque isso é papel do educador, da educadora. O projeto pedagógico da escola tem que ser papel dos professores, da gestão escolar, com professores concursados, treinados, qualificados para exercer essa profissão. Então, a escola não é lugar de guarda, né? de guardar crianças, de guardar jovens. A escola é um espaço de convivência. E você precisa, numa sociedade democrática, formar cidadãos democráticos. É evidente e consciente. É evidente que na escola pode ter pais que acham que os jovens ou crianças estão mais disciplinados na escola, mas a educação primária, a educação de base de qualquer sociedade vem da família. Obviamente. Sim. A família tem que exercer esse papel. A família precisa ter condições de ter renda, de ter trabalho, de ter segurança, de ter saneamento público, né? De ter uma escala
de trabalhar numa escala 6x1, com uma jornada de trabalho menor, para poder, da escala 6x1, ter uma jornada menor, para poder ter mais tempo com seus filhos, com a sua família, mais tempo de lazer, mais tempo de convivência, mais tempo de ajudar os jovens até no processo de ensino, aprendizagem de tarefas escolares, né? Os deputados trabalham numa escala de 3x2, né? Onde trabalham 3 dias e folgam 3x4, trabalham 3 dias e folgam 4 dias. E por que para a sociedade tem que trabalhar de segunda a sábado e às vezes trabalhar de segunda a domingo? Candidata. E aí na escola pode ter projetos extracurriculares, né, que prevê no próprio currículo escolar, que está previsto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, aonde muitas atividades extracurriculares podem ser desenvolvidas em parceria com a comunidade, em parceria com as famílias. Então, tem atividades de cultura, de lazer, com música, com hip hop, com poesia, com meio ambiente, defesa do meio ambiente, com cidadania, não é? Com vários temas que estão nos currículos escolares, que tem uma carga horária para isso, e que pode ser desenvolvido esses projetos na escola. Quer dizer, uma boa escola, boa equipada, com os professores bem remunerados, a escola bem estruturadas, né? Que precisa ser estruturadas as escolas. A gente sabe que tem escolas que não têm uma estrutura para todas as escolas, né? Precisa ter laboratório de ciências, laboratório de matemática, laboratório de robótica, ter também atrativos que faz parte do cotidiano da juventude, que faz parte dessa nova dinâmica, né? De que as juventudes estão na internet, estão nos jogos, estão em várias coisas, e pode ser desenvolvidas a partir de um projeto pedagógico, educativo, com essas práticas associadas, com o projeto de ensino-aprendizagem também, né? Então, por isso, ir para as escolas indígenas, não tem educação militarizada nas escolas indígenas, não precisa, porque o povo na área indígena dá conta das escolas e faz isso muito bem. O que precisa nas escolas indígenas é ter respeito aos processos culturais, é ter respeito às sociedades, de como elas vivem, como é que elas se desenvolvem, no tempo escola e no tempo comunidade. É preciso ter escolas estruturadas, recuperadas, porque eu sei que desde sempre, eu conheço comunidades onde você tem escola caindo os pedaços, você tem carteiras que a maioria não tem onde o aluno sentar. Então, os indígenas precisam ter escola bem estruturada e de qualidade e com boa infraestrutura, tanto quanto os alunos e alunas que estão na cidade. Candidata, vamos falar um pouco sobre segurança pública? A senhora falou agora um pouco sobre esse plano estadual de combate à violência, especialmente contra a mulher, né? Inclusive, eu vi em uma das falas suas aí sobre a ampliação da Patrulha Maria da Penha para o interior do estado. Queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor a sua ideia e, claro, já falando um pouquinho mais sobre esse investimento que a senhora diz, né, ter para esse plano estadual de combate ao crime organizado. Então, para a questão da segurança pública, a gente tem um conjunto de atividades que são integradas na Casa da Mulher Brasileira. E não temos uma Secretaria de Política para as Mulheres. A gente tem uma Coordenadoria de Políticas, que não é o mesmo Estado e que não recebe o mesmo investimento de uma Secretaria de Estado. Esse é o primeiro ponto. Você precisa, na questão da segurança, você tem a patrulha que ela circula na cidade, que tem um trabalho super importante, né, que a Gisele lá com sua equipe desenvolve, mas a gente tem um índice tão grande de violência que precisa ter mais gente nessa equipe, que precisa ter mais carro nessa equipe, que precisa ter orçamento, né, para poder dar conta dessa demanda que tem para a violência, para atender os chamados, para que os chamados sejam atendidos num espaço mais curto de tempo, né? Precisa ter agressores reincidentes que cometem crimes muito violentos. Precisa estar recluso, precisa ser segurado. Também precisa ter
tornozeleiro eletrônico para quem comete ameaças, para quem não tem crimes tão hediondos e tão pesados nas costas, pode ter tornozeleiro eletrônico e ser monitorado por isso. A gente já tem a experiência do botão do pânico, a prefeitura parece que tinha uma experiência de um aplicativo que pode fazer a busca em tempo real. Então, isso é importante para que garanta um atendimento para as mulheres que precisam. Estender para os municípios significa ver os municípios com maior potencial de casos de violência e de crimes graves, para que uma equipe nesses municípios maiores e que tem esses casos com maior índice possa ser acompanhado. A gente também defendeu no plano de segurança a questão de ML, né, Instituto Médico Legal, com equipes de perícia no sul e no sudeste do estado, para que as pessoas não fiquem dependendo de se deslocar para Boa Vista ou ser removidas, né, já quando o fato já está consumado, para poder depender desse serviço. Então, eu acho que é preciso fazer isso. É óbvio que na questão da segurança nos municípios, precisa ter ação articulada dos governos municipais com os governos estaduais, né? Com o governo estadual, onde tem uma parceria que consiga dar uma estrutura também para os municípios desenvolver esses tipos de ações. Nós defendemos no plano de segurança que no nosso governo nós vamos atuar fortemente para que tenha delegacias de defesa das mulheres nos municípios. Tem uma legislação que prevê número de população, condições, estrutura do município para se criar a delegacia. Então, nos municípios que atendam a essas exigências legais para a criação da delegacia, que se cria a delegacia da mulher. Nos municípios que não atender a essas exigências legais para a criação da delegacia da mulher, se cria núcleo de atendimento às mulheres dentro das delegacias locais. E, obviamente, que isso é primordial, é essencial que essas equipes recebam treinamentos com formação em gênero, com formação em ações antirracistas, para que dê instrumental para esses policiais atuar, né? E no cotidiano das abordagens também, não só no caso das mulheres, mas é importante ter uma educação continuada para a força policial em cidadania, em questão antirracista, de crimes contra a população LGBTQIA+, para fazer uma abordagem adequada, que não cometa excessos ou negligencie o direito dessas populações ao serem abordadas. Candidata, a senhora falou agora sobre o tópico de segurança pública, citou as ações que pretende tomar no que diz respeito à questão de combate à violência contra a mulher. O Estado de Roraima tem, além deste problema muito sério, diversos outros problemas muito sérios no campo da segurança pública. Um deles é o tráfico de drogas, em especial também o trânsito de armas, o trânsito internacional de armas que entram no Brasil, especialmente pela fronteira com a Venezuela, passando por Roraima, muitas vezes ficando aqui um residual desse tráfico, tanto de drogas quanto de armas. Qual que é a ação que o seu eventual governo pretende tomar nesse sentido? Especialmente contra o tráfico de drogas e contra a fragilidade da fronteira, que desde o presidente Michel Temer até agora essa fronteira nunca foi, na prática, bem guarnecida no Brasil, e agora a gente enfrenta ainda maior esse problema no estado de Roraima. Olha, no nosso governo, a gente vai priorizar que as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas e ao armamento, né, sejam uma ação conjunta com a Polícia Federal. Onde junta as forças estaduais com as forças federais e consiga fazer um trabalho conjunto para enfrentar esses problemas. Então, a gente precisa fazer uma gestão aonde atue com inteligência e buscando os mecanismos de
de monitoramento, né? Precisa ter monitoramento para isso, porque a gente vive num estado muito pequeno. É um estado que, com uma boa gestão de políticas públicas voltadas para a área de segurança, por exemplo, que você consiga enfrentar os problemas que são sérios. Nunca imaginamos que pudessem termos, por exemplo, facções, né, criminosas, como temos em outros estados do Brasil, sobretudo no Sudeste. Então, isso precisa ter, ao mesmo tempo que agir com inteligência, com banco de dados compartilhados, né, com outros estados de onde criminosos de outros lugares venham para cá, com monitoramento de situações, de pontos potenciais para tráfico de armas, para tráfico de drogas e de aliciamento de pessoas, que isso realmente seja monitorado e que seja combatido e enfrentado com tecnologia e com inteligência. Eu acho que isso é fundamental. Candidato, estamos chegando já aos últimos minutos, né? Gostaria de se a senhora tem aí um pouquinho mais de 4 minutos. Eu queria falar tu queres fazer alguma pergunta, Lidiane? Pode fazer, fica à vontade. Eu queria perguntar sobre a questão da saúde, que é uma outra fragilidade absurda no estado de Roraima, e que cada vez mais se demonstra como um gargalo para verba e também para designação de servidores, porque é algo que demanda sempre muita coisa, muito dinheiro, muito investimento profissional, pessoal, mas o resultado não chega na prática. Então, a saúde é sempre um problema, né? Eu gostaria que o pessoal do PL, né, dissesse para onde está indo o dinheiro da saúde. Porque que a maternidade de Lona funcionou há mais de 3 anos, chove dentro e chove fora, onde pessoas sofriam até acidentes lá dentro por quedas. Aí a maternidade foi inaugurada sem ter terminado a obra. Foram milhões repassados para reformar a maternidade. Você tem UTI que está sem funcionar, a informação que a gente tem, que as UTIs estão fechadas. E que o que tem é um atendimento de monitoramento em situação de risco. Precisa contratar médicos intensivistas. E quem não tiver, tem que treinar em UTI, para poder fazer as UTIs funcionar, né? Precisa ter recurso e transparência nesse recurso, porque, afinal de contas, tem recurso federal nisso, né? O governo Lula tem feito investimento na área da saúde. Grande parte dos recursos de Roraima ainda é repasse dos recursos federais, para várias áreas. E para a educação é uma delas. Não é possível que durante todos esses anos, eu sei que tem mutirões agora para fazer cirurgias, fazer atendimentos emergenciais, mas ali no HGR é uma vergonha. É uma vergonha naquela sala de atendimento, onde as pessoas ficam deitadas em macas metálicas, sem colchão, sem lençol, na madrugada, no frio, sem ter atendimento. E isso vem de muito tempo. Eu já fui à noite na maternidade, no HGR, e já vi essas situações lá, que pessoas que precisam de atendimento para a saúde mental, que às vezes são medicalizadas e ficam ali como zumbis, esperando uma vaga no CAPS. E porque não tem vaga lá. Tem que ampliar a vaga no HGR. Tem que ter transparência na política de saúde e no atendimento que se faz no HGR. Tem que ter investimento de atendimento de prioridade no Cosme Silva, né? Então, no nosso governo, a gente vai fazer isso, porque é responsabilidade. Onde é que estava a Assembleia Legislativa? Onde é que estava o nosso governador interino, que foi presidente da Assembleia e que não juntou equipe, não formou equipe de parlamentares para fiscalizar? Porque isso é papel, é dever da Assembleia, fiscalizar o Executivo, apontar soluções. Só porque nós já completamos os 30 minutos, mas a senhora tem aí 1 minuto para as considerações finais, inclusive a senhora pode continuar seu pensamento neste 1 minuto. Então, para fechar o campo da saúde, eu acho que é isso. Por exemplo, na morte materna, são evitáveis. A meta nacional é de 52 para 100 mil habitantes. Em Roraima, isso é mais que o dobro. Então, precisa ter investimento e precisa ter investigação.
precisa ter investigação. Para onde vai o dinheiro da saúde e por que a saúde é esse descalabro absoluto. Eu acho que a gente tem até que fazer auditoria na saúde, na segurança pública, para poder a gente fazer isso. Então, nesses minutos finais, eu quero pedir votos para o número 13, para Nelita Frank 13, e dizer que o povo que não tinha oportunidade de ter candidata do povo, agora tem candidata do povo, e a gente quer resolver os problemas da população. Então, no dia 21 de junho, vote Nelita, vote 13. Muito obrigada. Candidata, muito obrigado pela participação conosco aqui. É uma satisfação recebê-la. Estamos aqui com a Rede Tropical sempre à disposição, com microfones e câmeras apostos para noticiar, para organização de eventos. Fiquem à vontade, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes e às ouvintes, obrigada a toda a equipe da rádio, da TV Tropical, e a gente está à disposição também para os convites de vocês. Muito obrigada e bom trabalho. Boa tarde. Para todos vocês, boa tarde. Muito bem, está aí a Rede Tropical na cobertura da eleição suplementar do próximo dia 21 de junho, trazendo nossa rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado. Tropical, na eleição suplementar 2026. Muito bem, antes de fazermos um intervalo comercial, olha, eu quero chamar a atenção, você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui pela Rede Tropical de Comunicação, para você aproveitar para tomar iniciativa e realizar o teu sonho, o sonho da tua família, que é ter o teu lugar, ter ali o teu terreno, o teu pedacinho de chão. Estou falando, claro, do Nova Esperança, o loteamento que tem ganhado o coração das famílias roraimenses, porque tem trazido justamente essa oportunidade de conhecimento e de ter aquilo que é seu, ter aquele seu pedaço de chão. Então, entre em contato com o 99157-3579, 99157-9579 é o telefone para você adquirir o seu terreno no loteamento Nova Esperança, que é uma realização AIMA Urbanismo. Agora sim, vamos ao intervalo. Em instantes a gente volta, meu querido Kennedy, com mais informações. Até já. Tropical Notícias. A ligação direta com a informação. Senhores passageiros, comandante Leandro Hassum passando para dizer que nossa decolagem no Capital Premiado Sicredi está autorizada. Promoção Capital Premiado Sicredi. A cada R$50 investidos no capital social, concorra a viagens incríveis pelo Brasil. E tem mais. Sorteios de R$1.000 todo mês e R$500 mil no fim do ano. Invista todo mês e dobre suas chances de ganhar. Capital Premiado Sicredi. Fale com o seu gerente e participe. Pense rápido. Qual foi a última vez que você planejou o futuro da sua família sem surpresas no orçamento? O loteamento Nova Esperança foi projetado exatamente para isso. Estabilidade e qualidade de vida. São lotes a partir de 300 metros quadrados, quadras poliesportivas, parquinho para as crianças e ciclovia. E a entrada pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros. Confira nossas redes sociais pela @AIMA Urbanismo e visite nosso estande. Loteamento Nova Esperança. Vem torcer com a gente na maior Copa de ofertas da EasyTech. Smart Samsung A07 128 GB, só 699 à vista. Central Inverter Gree 12.000 BTUs, apenas 2.299 à vista. Smart TV Hisense 65 polegadas 4K com Alexa, só 2.999 à vista. Notebook Dell Core i3 com teclado iluminado, apenas 3.399 à vista. Smart TV Samsung 75 polegadas 4K com Alexa e Game Hub, só 4.799 à vista. Aproveite! EasyTech, fácil! Esse mês, em clima de Copa do Mundo, daquele jeito que todo mundo gosta. A Brasferro fez uma seleção top do mês. Já conferiu? Tem betoneiras, máquinas de solda, esmerilhadeiras, parafusadeiras e muito mais. Tudo com ofertas que ajudam você a economizar de verdade. Não perca tempo, mande uma mensagem agora mesmo e fale com a Brasferro. 991 51 3550. Brasferro, uma empresa de soluções. Junho chegou e nas lojas Pavone tem os melhores produtos para este mês tão especial. No Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama com os presentes da Pavone. Temos relógios, perfumes, tênis, calçados masculinos e femininos, além de roupas cheias de estilo para todas as ocasiões. E para você aproveitar as festas juninas, torcer pela Copa do Mundo e arrasar em cada momento, você ainda parcela no cartão ou no crediário da loja em até 6 vezes. Pavone, moda, conforto, qualidade e facilidade para você comprar.
Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Muito bem, de volta para você com Tropical Notícias, segunda edição, sempre no oferecimento de Sicredi, que é mais que dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi, que é a tua cooperativa de crédito. EasyTech Fácil, o ponto da tecnologia em Roraima. Mix Supermercado, feito para você, ali na São Sebastião, com a Felipe Chaldi, no bairro Asa Branca. E esse bloco a gente já começa com ocorrências policiais. E claro, você sabe que quando o assunto é ocorrência policial, quem chega é ele, Luciano Sobral, com as principais informações, direto da redação de jornalismo da Rede Tropical de Comunicação. Luciano, boa tarde, bem-vindo ao Tropical Notícias, segunda edição. Boa tarde, Leôncio, boa tarde, Lidiane, todos que acompanham o Sistema Tropical de Comunicação, e eu chego trazendo as informações do final de semana, os destaques de polícia, e começo falando de duas pessoas que perderam a vida após uma confusão em um posto de combustível ali na RR-205, sentido Boa Vista, Alta Alegre. De acordo com testemunhas, os dois estavam bebendo juntos, começaram a discutir e depois partiram aí para usarem as armas brancas, as verdadeiras facas. Um foi identificado como Frank Williams Rocha Lantler, de 37 anos. Esse ainda foi socorrido por populares, né? Foi colocado em um veículo particular na tentativa de ser levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Já o outro envolvido, não identificado, morreu ainda no local da briga e, segundo testemunhas, teve perfurações, né, provocadas na região do tórax e também das costas. O SAMU esteve lá para testar o óbito, polícia militar, perícia, e o caso agora vai ser investigado pela Delegacia Geral de Homicídios. Ou seja, os dois bebendo juntos, briga de faca, e os dois acabaram perdendo a vida. Falando aí de briga, lá no bairro Araceles, em um posto de combustível, dois homens cheios do todinho também acabaram brigando. As imagens mostram os dois no chão, trocando socos e pontapés, né, em mais uma confusão generalizada em posto de combustível no final de semana. Nesse caso, não terminou em morte, menos mal, né? Já lá no Vila Jardim, no condomínio Jatobá, a polícia trabalhando lá deu caveira, meu filho, isso mesmo. A polícia sentiu um negocinho estranho, uma catingazinha lá, e quando olhou, era droga, bateu na porta. Quando ele abriu, ele só fez: perdi, senhor, perdi. E aí a polícia entrou. Com ele foi encontrado cocaína, pasta base de cocaína, balança de precisão, celulares e uma grande quantia em dinheiro. Ainda conforme informações da polícia, ele utilizava uma tornozeleira eletrônica e cumpria pena em regime semiaberto. Após a abordagem, claro, ele foi conduzido para a delegacia. Já no bairro Cruviana, a polícia andando, aquela luzinha baixa, aquele odor de droga, deu caveira de novo. A polícia encostou e aí o cidadão já foi dizendo: perdi, pode entrar, fique à vontade. E ao entrar, a polícia encontrou pasta base de cocaína, arma e munição. O caso ocorreu na CC12 e ele foi levado para a delegacia. Já no estado do Amazonas, a polícia militar, juntamente com a polícia civil lá do estado do Amazonas, em parceria com a polícia aqui do nosso estado, chegou à prisão deste homem que vocês estão vendo aí nas imagens. Ele é suspeito de um homicídio que ocorreu no ano de 2025, no bairro Dr. Ayrton Rocha, em setembro do ano passado. Foi o homicídio de Juan Dalion Gomes de Oliveira, né? A ação foi realizada por agentes da Delegacia Geral aqui de Roraima, que cumpriram, né, o mandado de prisão preventiva, né, expedido pela Justiça, ele que estava vivendo lá no estado do Amazonas. Agora, mudando de assunto, vamos falar de acidente de trânsito. Muitas chuvas, estradas perigosas, buracos. E aí o que foi que aconteceu? Na estrada do Iramutã, este ônibus acabou, né, perdendo o controle, segundo informações, e aí devido à pista estar escorregadia, ele acabou deslizando. Apesar do susto, ninguém se machucou e a polícia esteve lá no local para fazer o isolamento do trânsito e, claro, resolver a situação. Já em um outro ponto, mais ou menos localizado ali na Vila Cambaru, no município também do Iramutã, segundo informações, por causa de um buraco, o motorista do ônibus acabou batendo durante a madrugada, né, perdeu o controle e o veículo tombou. Olha só como é que ficou a situação, o veículo acabou ficando aí, digamos, com as rodas, né, viradas para a lateral. Segundo informações, escoriações leves, vinham poucas pessoas no ônibus, escoriações leves, e eles foram, né, encaminhados
para o pronto-socorro, mas aparentemente nada grave. Na estrada do Passarão, um homem de trator foi ajudar um veículo que estava próximo de um local lá quase já afundando, e aí, meu amigo, foi para debaixo d'água. Tanto o carro como o trator também, acabaram os dois ficando engatados. Todo cuidado é pouco, né? E não podia faltar no final de semana também gente enchendo a lata de todinho e dirigindo, coisa que é proibida. E aí, de acordo com informações, um acidente de trânsito lá no Pitolândia. O homem, que vocês estão vendo aí nas imagens, né, acabou batendo nesta jovem que vinha de moto e após a batida, ele tentou fugir. Só que foi preso por populares, Guarda Municipal, Polícia Militar esteve no local e ele foi levado para a delegacia. Tem muito mais, mas eu vou ficando por aqui e convidando vocês para o Roraima Notícias daqui a pouco, 1h30 comigo, Simpatia e o Franguinho, tá bom? Então, Lidiane, Leôncio, eu volto com vocês aí nos estúdios. Muito obrigado, Luciano, pelas informações. Agora 12 horas mais 43 minutos. Vamos ao intervalo no Tropical Notícias, segunda edição. Em instantes a gente volta com mais informações para você. Até já. Tropical Notícias. A ligação direta com a informação. Senhores passageiros, comandante Leandro Hassum passando para dizer que nossa decolagem no Capital Premiado Sicredi está autorizada. Promoção Capital Premiado Sicredi. A cada R$50 investidos no capital social, concorra a viagens incríveis pelo Brasil. E tem mais. Sorteios de R$1.000 todo mês e R$500 mil no fim do ano. Invista todo mês e dobre suas chances de ganhar. Capital Premiado Sicredi. Fale com seu gerente e participe. Pense rápido. Qual foi a última vez que você planejou o futuro da sua família sem surpresas no orçamento? O loteamento Nova Esperança foi projetado exatamente para isso. Estabilidade e qualidade de vida. São lotes a partir de 300 metros quadrados, quadras poliesportivas, parquinho para as crianças e ciclovia. E a entrada pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros. Confira nossas redes sociais pela @Aimar Urbanismo e visite nosso estande. Loteamento Nova Esperança. Vem torcer com a gente na maior Copa de ofertas da EasyTech. Smart Samsung A07 128 GB, só 699 à vista. Central Inverter Grid, 12.000 BTUs, apenas 2.299 à vista. Smart TV Hisense, 65 polegadas 4K com Alexa, só 2.999 à vista. Notebook Dell Core i3 com teclado iluminado, apenas 3.399 à vista. Smart TV Samsung 75 polegadas 4K com Alexa e Game Hub, só 4.799 à vista. Aproveite! EasyTech, fácil! Se você pudesse ajudar uma criança, você ajudaria? O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o SFA, ajuda crianças e adolescentes afastados do convívio com suas famílias a encontrar um ambiente provisório e seguro. Este serviço da Prefeitura é vinculado ao Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, no bairro Centenário, e organiza o acolhimento temporário em lares de famílias previamente selecionadas. O acolhimento pode durar até 1 ano e meio, e neste período a família de origem recebe acompanhamento profissional. São assistentes sociais e psicólogos que preparam cada família para restabelecer um vínculo de moradia seguro com a criança. E caso você queira participar do programa de acolhimento provisório, inscreva-se pelo número 984010480 e converse com a equipe Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES. Prefeitura de Boa Vista. Proteção a gente faz junto. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Muito bem, de volta com o Tropical Notícias, segunda edição, no oferecimento de EasyTech, Sicredi e Mix Supermercado. Seguimos com informação para você aqui pela Rede Tropical de Comunicação. Olha, a eleição suplementar de 21 de junho está já se aproximando cada vez mais e o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima solicitou o apoio aéreo ao Tribunal Superior Eleitoral para levar as urnas aos locais isolados por causa das fortes chuvas do inverno amazônico. Você confere os detalhes na reportagem com Lidiane Bezerra. O TRE de Roraima pediu apoio logístico de aeronaves ao Tribunal Superior Eleitoral para conseguir levar as urnas às comunidades isoladas por fortes chuvas no estado. O pedido teve como base o relatório da Defesa Civil Estadual que aponta que as chuvas bloquearam 44 trechos de estradas em Roraima. Desse total, 6 pontos estão totalmente interditados devido a pontes destruídas ou pistas alagadas. Para
Para garantir a votação, o TRE mapeou as rotas e pediu apoio logístico às Forças Armadas. O plano inclui voos exclusivos para levar urnas eletrônicas, computadores e antenas de transmissão via satélite até as regiões afetadas. A ajuda aérea será necessária para 22 comunidades e vilas em 6 municípios: Uiramutã, Normandia, Bonfim, Pacaraima, Cantá e São Luís do Anauá. O pedido é urgente porque a previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, citada pelo Corpo de Bombeiros no ofício, indica chuvas acima da média até julho, o que pode manter as comunidades isoladas. Muito bem, 12 horas mais 47 minutos. Eu quero te agradecer pela audiência, pela participação, pela interação daqueles que mandaram mensagem para o 991429410. Infelizmente, como combinado, a gente não vai colocar as participações no ar, né? Alguns questionamentos que foram feitos aos candidatos serão repassados às respectivas assessorias, mas a gente decidiu adotar a política de não colocar, até por uma questão de não deixar, muitas vezes, o candidato numa condição de desconforto. Nosso objetivo aqui é dar espaço para que o eleitor consiga ouvir as propostas dos candidatos, entender, o tempo é curto, 30 minutos apenas, mas pelo menos para entender algo sobre as perspectivas que o candidato tem para uma gestão do governo do estado. Então, por isso, a gente não coloca as participações no ar, mas tivemos participações aqui excepcionais, muita gente participando realmente. Muito obrigado pela audiência e pela interação conosco. Obrigado, meu querido Kennedy, na Operação Técnica. Boa tarde para você, boa semana. Boa semana, ouvinte, telespectador e internauta. Boa semana, Lidiane. Boa semana para você também, Leôncio. Boa tarde para todo mundo e até amanhã. O Tropical Notícias é um noticiário produzido pelo Núcleo de Jornalismo da Rede Tropical de Comunicação.